Sai fora. É. O Maiorovitch tem razão. Seguir adiante, Zé. Chama o doutor Renato Sérgio para falar com a gente, não? Por favor. Pessoal, coloca o Renato Sérgio, que é colunista do programa aqui, caramba. Oi, Renato. Boa noite para você, meu cara. E aí, Kennedy, tudo bem? Tudo Toledo, ótimo. todos, Muito boa obrigado, noite. Renato, por estar aqui conosco. Tudo ótimo. Ó, você já conhece o Renato Sérgio de Lima, eu vou apresentar novamente, é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entende muito dessa área e está sempre, a gente gosta de conversar com ele aqui no Análise, está sempre participando de bons debates com a gente aqui nessa área de segurança pública e tal. Hoje a gente vai falar desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai ser retomado nessa semana, sobre o consumo da maconha, né? A legalização para quem consumir a maconha num determinado parâmetro ali, tem um voto médio sendo costurado ali pelo Alexandre de Moraes, ali que de 25 gramas a 60 gramas você não classifica como posse, como tráfico, é um porte ali para um consumo, e 6 pés de cannabis em casa. Cannabis fêmea, né, Toledo, que é o que pode Fêmea. ter em casa. A fêmea que A pode ter em macho não casa. faz mínima diferença. Pode ter Não, quantas macho quiser que não vai te deixar com barata, né? não dá barato. E aí a pergunta que a gente vai fazer para o Renato Sérgio é a seguinte: se o Supremo fixar a quantidade de maconha que caracteriza tráfico hoje, né? Porque teve uma lei de 2006 que deixa isso meio em aberto ali, e o agente policial, o juiz meio que define o que ele acha que é, e tem muita gente encarcerada por isso. E no último programa que nós fizemos, a gente discutia, a depender da quantidade que for permitida, entendida como consumo, que muita gente pode sair da cadeia. Vamos ver o que o Renato Sérgio acha disso. A pergunta para ele é: se o Supremo fixar a quantidade de maconha que caracteriza tráfico, né, menor, né, os usuários estarão a salvo da polícia nesse voto médio aí? Eu queria passar a bola para o Renato Sérgio para falar, para ver como é que ele entende essa questão, esse julgamento aí. Acho que a questão é um pouco mais complexa, Kennedy. Acho que a gente precisa entender e olhar ali nas entrelinhas do voto do Alexandre de Moraes, né? Quando a gente olha para o sistema prisional, a gente sabe que é aquela fábrica dos horrores que a gente tem, um grande escritório de recrutamento das facções de base prisional, do crime organizado, e muito em Terceiro função maior do mundo, né? é o Terceira maior terceiro população maior carcerária do população mundo. do mundo. E tem um setecentos e fator cinquenta mil presos, mais ou menos, é isso, né? 733.707 neste momento. Olha aí. E uma, Que uma, ninguém uma, fugiu. se ninguém fugiu. É, a coisa que eu chamo a atenção é que a lei de drogas, a que está vigente, é de 2006. Foi proposta pelo então ministro Márcio Tomás Bastos, que é uma liderança do mundo jurídico, foi presidente da OAB no momento da Constituinte, assim, uma das grandes lideranças da redemocratização brasileira. E ali, naquele momento, o Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça da primeira gestão do Lula, e ele ah, tinha um diagnóstico bastante correto, que era que era necessário separar o usuário do traficante. E, ao fazer isso, tratar o traficante com rigor penal e o usuário com outras saídas, como, por exemplo, serviços à comunidade, ele seria despenalizado da prisão. Qual é a grande questão em 2006? Talvez o Márcio Tomás Bastos tenha acreditado demais na capacidade do sistema de justiça criminal brasileiro se modernizar sozinho. Porque os Tinha uma juízes, intenção boa, né, a Renato? Tinha uma intenção é intenção boa, boa. Estava na direção correta. e os juízes começaram, então, já que agora cabe a nós, tudo é tráfico, porque a lei não distingue a quantidade. Porque a lei, ela separa corretamente. O usuário vai ser objeto de serviços à comunidade, tratamento, advertência, e traficante pode ser preso a depender. Como você não tem um critério objetivo, todo mundo virou traficante porque valia o testemunho do policial, do flagrante, e aí você tem todas as questões envolvidas a isso. Em 2006, nós tínhamos a população prisional cresceu muito de lá para cá, e muito influenciada por essa lei. Em 2005, para pegar o antes da lei, nós tínhamos 361.402 pessoas presas. Mais ou menos 38 mil pessoas por tráfico de drogas, 10%.
Em 2023, agora, esses 733 mil que eu comentei, nós temos 169 mil pessoas presas por tráfico, ou seja, 23%. A gente mais do que dobrou a população carcerária presa em função do tráfico, ou pela não distinção do usuário, e a gente pode até dizer que a gente mais do que dobrou a capacidade de recrutamento de pessoas pelas facções, porque a gente sabe que as facções usam as prisões como para estabelecer seus vínculos, seus elos em relação a isso. Mas a sua pergunta, eu diria que não. Só explica esse mecanismo, desculpa, Renato, porque talvez não seja claro para todo mundo. É verdade. Mas se o cara entrou lá e não é culpado, né? Se ele só estava lá com uma quantidade mínima de maconha, por que ele vai se filiar a uma organização Porque criminosa? dentro das prisões, o Estado não consegue garantir o cotidiano dos presos. Antes das facções, os presos eram estuprados, os familiares que iam visitar muitas vezes eram abusados sexualmente, eram obrigados a fazerem uma série de favores, de entrar com droga, com celular e assim por diante. E com as facções protegem os seus apadrinhados ou os seus filiados, como o PCC ou seus irmãos. Então, o que isso significa? Aqueles que se aproximam das facções passam a gozar de uma proteção dentro da prisão, até para poder continuar vivendo, em função das péssimas condições de superpopulação, condições de saúde, trabalho, disputas. Então, você acaba fazendo isso. Imagina que você está colocando, se é verdade que o tráfico é o grande responsável pelo crescimento da violência no Brasil, eu estou dobrando o efetivo à disposição da organização do crime. Então, essa é uma questão muito importante. Mas quando você pega o usuário e você diz que a lei de 2006 diz que ele não é punido com prisão, ele não descriminaliza, que eu acho que esse é o debate, se a gente olhar na entrelinha do voto do Alexandre de Moraes, que eu acho que vai ser voto perdido. A gente já chega ali daqui a pouco. Por quê? O que o Alexandre de Moraes está dizendo é que você vai ter uma quantidade mínima para fazer essa distinção, ou seja, ele está fixando a métrica, mas ao contrário do que as redes sociais estão dizendo, ele não está descriminalizando a maconha. A maconha continua sendo crime, o uso, inclusive, continua sendo um crime. Punível, não com prisão, mas com outras medidas. Se a gente pegar pela experiência do que aconteceu com o Márcio Tomás Bastos, que a intenção era boa, mas a forma como foi interpretada acabou gerando esse problema, a gente vai começar a ver os usuários sendo obrigados a passarem por outros tipos as medidas alternativas vão ser tratamento, vão ser eventualmente internação, se abrir espaço, porque o voto do Alexandre de Moraes, ele sinaliza uma métrica, mas ele continua dando o poder de decisão para o juiz. Ele não define que abaixo de 25 deixa de ser tráfico. Caberá ao juiz definir se a pessoa tem uma conduta que pode se caracterizar como um traficante e não como um usuário. Por isso que eu acho que, no fundo, o voto ele acerta fixar uma métrica, mas se a gente pensar, por exemplo, que os próximos a votarem Zé Nunes Marques, André Mendonça, a gente provavelmente vai ver que eles vão manter a lei do jeito que ela está, e se a gente pegar o voto de uma Carmen Lúcia, é uma incógnita, porque a pressão vai ser, cabe ao juiz avaliar. E o corporativismo do judiciário brasileiro é conhecido por todos nós. Será uma solução ruim. É uma solução ruim. Porque, você acha que o voto tinha que descriminalizar até 25 e de 25 a 60, se prevalecer, não ter medida alternativa punitiva, ele sai da prisão. Devia ser claro nesse sentido? Deveria ser claro, mas o que o voto faz, ele sinaliza um parâmetro, ele não define, ele não obriga esse parâmetro. Caberá ao juiz acatar ou não o parâmetro. Claro que você vai ter o problema vai ser atenuado, mas se a gente pegar o que aconteceu de 2006 para cá, esse atenuante não vai ser suficiente para resolver o problema principal, ou seja, você separar o usuário e não deixar ele ser engajado nas entranhas das facções criminosas.
Quer dizer, se, pela sua interpretação, vai ser talvez mais difícil, porque a gente fez uma estimativa aqui de que, levando em conta todo mundo que foi preso, essa estimativa é baseada numa pesquisa do IPEA, que analisou uma quantidade grande de inquéritos de pessoas presas por porte de drogas, que foram classificadas como traficantes e por isso foram parar na cadeia, pena acima de 5 anos. E nas minhas estimativas aqui, essa aí a conta é minha responsabilidade, não é do IPEA, se estiver errada, a culpa é minha. Eu estimei que mais ou menos 45 mil pessoas estariam elegíveis para pleitear sua saída da cadeia, porque foram presas com menos de 25 gramas. Mais ou Pelo que você está menos dizendo, 30% das pessoas presas por tráfico de drogas. exatamente. Agora, pelo que você está dizendo, não vai ser tão fácil assim, porque o juiz pode eventualmente até topar em tirá-lo da cadeia, mas mandar para uma clínica para fazer tratamento compulsório, coisa que vale. O mandar para uma clínica é uma questão de interpretação alargada, mas não quer dizer que ele simplesmente vai ser liberado. De novo, essa métrica de limite não é impositiva no voto do Alexandre de Moraes. É uma recomendação. Então, digamos que esses 30%, mais ou menos 45, 46 mil presos, pode ser que metade, de fato, sejam liberados, e a outra metade, se a gente olhar, por exemplo, os flagrantes das polícias, aquele jovem que não se encaixar no modelo adequado, seu jovem negro morador de periferia, vai continuar sendo punido com prisão, porque não vai ter a sua prisão desclassificada de tráfico para uso. Bom, então você está prevendo que a gente vai ter um experimento natural, aquilo que vocês cientistas chamam de experimento natural, né? Porque você vai ter uma oportunidade para testar o racismo do sistema judicial brasileiro, porque a regra vale para todos e vamos ver quem que ela vai prejudicar mais ou menos. O que, no fundo, está acontecendo a iniciativa é importante, mas o meu medo é que estejamos repetindo o que nós vivenciamos em 2006 com a lei, da nova lei de tráfico de drogas. Ou seja, a intenção é boa, mas quando a gente aumenta a discricionariedade do judiciário, ele ainda é movido por duas coisas. Uma, pela cultura muito conservadora do judiciário brasileiro, e dois, por uma questão que ele é muito dependente do testemunho do policial. E as polícias brasileiras, até pelos dados que a gente divulgou recentemente pelo Fórum, inclusive de mortes decorrentes de intervenção policial, até mesmo se você conversar com os policiais brasileiros, eles vão dizer que 70% dos homicídios são causados pelo tráfico de drogas. O judiciário, inclusive juridicamente, ele é muito dependente do testemunho do policial, que tem fé pública. E se você não tem outras provas, você não tem a melhoria da qualidade, você vai ter um referencial de quantidade, mas eu tenho a liberdade de ouvir o policial. Se o policial está dizendo que aquela pessoa, aquele indivíduo é traficante, porque ele mora ali no lugar, ele fica na frente da quebrada da droga, do ponto de venda, isso vai continuar se replicando, porque a gente no Brasil não consegue vencer a lógica da guerra às drogas. A gente não consegue vencer a lógica do enfrentamento, muitas vezes burro, desculpe a expressão, mas é burro, de sair de matar e morrer, de polícia matar e polícia morrer. E a gente não investe em investigação, não investe na qualificação da repressão das grandes organizações criminosas. Dinheiro cada vez maior, mas a gente vai prendendo ali o pessoal os pequenos traficantes. Renato, eu quero falar com vocês dessa visão sobre a guerra às drogas, porque é uma guerra que não foi vencida e não vai ser vencida nunca, né? A discussão sobre isso daí, isso não ser tratado como guerra, mas voltando para a questão do voto, o placar até agora está 4-0, para que a imprensa está entendendo como descriminalização do consumo de maconha num determinado patamar. Está falando primeiro que isso está incorreto, que não tem uma descriminalização. E aí, no voto do Alexandre... despenalização. Ou seja, ele não será preso, mas continua sendo um crime.
E o Alexandre, Esse é- numa das entrevistas, ele disse isso. Eu não estou descriminalizando, porque isso seria uma tarefa do Congresso. Olha aí. Além E, de tudo, tem segundo, esse componente político, né? Que eles não esse, podem, eles têm que fazer de um jeito que depois não seja derrubado pelo Congresso, né? o Rodrigo Pacheco já reclamou disso. Segundo o Alexandre de Moraes, o teto seria 60 gramas. O Barroso falou em 25, estão discutindo de 25 a 60. Ou seja, para isso ter um efeito sobre o sistema carcerário, que fosse justo, as pessoas estão presas injustamente, né? E estão servindo aí de soldados para o tráfico. A gente está ajudando o tráfico a ter mais gente trabalhando para eles e punindo pessoas que não deviam estar presas. Teria que ser claro um voto estabelecendo a métrica que se acha importante e deixando claro que não é só despenalização, é descriminalização. O ideal seria E isso. o ideal seria esse, mas o componente político é muito forte. O Supremo não vai ter condições políticas hoje de simplesmente dizer que não é mais crime. Aliás, e dentro desse contexto político, eu vejo como ideal vinculante, ou seja, abaixo de 25, todo mundo acaba sendo liberado. Ah, pode ser que um traficante seja liberado, porque o traficante, esse já tem sido um argumento usado. Nenhum traficante vai ter mais de 25 gramas na mão, enquanto porque vai deixar em algum lugar e vai ficar com 25 para vender. É possível, mas isso vai ter que melhorar a capacidade de investigação e a polícia vai ter que provar que ele estava com 25, mas do lado ali ele tinha guardado mais 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos. Então, o que a gente precisa dizer é que sem a vinculação, ou se deixar só como uma sugestão, uma recomendação, a probabilidade da gente. Eu sempre gosto da expressão do Tommaso de Lampedusa, que é um escritor, é mudar tudo para não mudar absolutamente nada. Então, eu acho que essa é o grande risco dessa votação no Supremo sobre a questão das drogas. Zé, você quer falar ainda O- do voto aí? Fala aí Eu do queria, voto. não, acho que para mim está claro, e o fato de o Gilmar Mendes, que tinha dado Gilmar Mendes, só para lembrar, né? Ele é o relator desse caso desde faz 10 anos ou mais, né? Teve pedido de vista, ficou parado, etc. E o voto dele foi um voto mais liberal do que o do Alexandre de Moraes, porque ele queria despenalizar, agora usando a palavra certa, o consumo de drogas em geral, Em geral. até uma determinada quantidade. Incluía cocaína, incluía crack, incluía várias drogas, né? E o voto do Alexandre é que consolidou que era só maconha. Embora o Fachin e o Barroso também tivessem restringido os votos deles à maconha. Daí o Gilmar percebeu que ia perder e pediu o adiamento por 2 semanas do julgamento para refazer o seu voto, provavelmente para acomodar diante do que deve ser a maioria do plenário, né? E Agora, uma coisa importante, Toledo, o Gilmar, se a gente olhar para a composição atual do STF, o Gilmar ele é um dos ministros mais liberais, como você disse, na questão prisional. Quando ele foi presidente do Supremo, ele foi o responsável pela criação dos grandes mutirões do CNJ para liberar presos. Em termos de política criminal e penitenciária, o Gilmar é, sem dúvida nenhuma, ele é o expoente em termos de liberais. E o Alexandre, ele é muito influenciado até pela sua trajetória, que é a trajetória muito ligada às forças de segurança, às polícias. E para as polícias, esse debate é quase igual a gente estar evocando o demônio, colocando em risco a sociedade. Porque, né, como a gente estava dizendo, elas são muito movidas pela ideologia da guerra às drogas, por mais que elas próprias reconheçam que isso é só enxugar gelo. Qual que é a tua exatamente. posição, Renato? Como é que você vê essa questão? Você acha que tem que ser, né, por exemplo, o ideal seria a legalização da maconha e de outras drogas, legalização até um determinado métrica, ou uma legalização e acabou de tudo? Idealmente, essa é uma agenda do Congresso. A minha interpretação. Acho que de fato, o Congresso
ele está se posicionando ou não se posicionar, como gosta de dizer o Pacheco, o Lira, o próprio o Rodrigo Garcia falava isso, mas acho que o governo, o Congresso precisa dizer de fato alguma coisa sobre isso. Se a gente pegar o pai da guerra às drogas, que são os Estados Unidos, lá, por exemplo, isso já virou um negócio. Então, a ideia da guerra já foi embora, virou lucro, virou dinheiro. Eu acho que essa saída o dinheiro. Eu não sei se eu sou a favor, e essa é uma discussão antiga, de todas as drogas, porque tem drogas que, de fato, basta a gente ver a crise dos opioides. Elas são legais, mas elas eu são... sou contra, por exemplo, a legalização dos É, opioides produzidos pela Purdue Pharmaceutical, né? Que que é matou absurdamente 40 por matam dia nos muito Estados mais. Unidos. Mas maconha não tem por que ser crime. Assim, as pessoas estão estragando a família, saúde pública. A gente precisa. O dinheiro que a gente gasta com a guerra às drogas poderia fazer com que o SUS oferecesse tratamento de qualidade. E basta ver a campanha contra o tabaco. Funcionou e funcionou muito. Hoje é brega você fumar em vários lugares. Então a gente precisa mexer em campanhas, mas o Supremo pode, nesse momento, regulamentar ou responder às omissões da lei. Agora, uma nova lei é o Congresso. Olha, Renato, eu queria agora. Agora só faltam 8 minutos para acabar o programa. Vou pedir uma coisa simples para você. Como é que a gente resolve o problema do tráfico internacional de drogas no Brasil, que se transformou num dos maiores corredores de narcotráfico do mundo, tanto para consumo interno quanto para exportação? Não, falando sério agora, só explica para a gente o que aconteceu nos últimos anos com o narcotráfico no Brasil, onde ele está acontecendo, qual o volume de dinheiro que ele movimenta. Então, aqui tem uma questão importante. A gente está diante, pelo menos de 2015 e 2016, de uma mudança completa e que a gente conhece muito pouco a respeito do mercado da droga, do que a gente, na área de pesquisa, chama de governança criminal. Por quê? Com o fim do modelo o fim das guerrilhas colombianas, e a Colômbia é o principal produtor de cocaína, por exemplo, se a gente juntar com Peru e Bolívia, praticamente 100% da cocaína no mundo é produzida por esses três países, e metade passa pelo Brasil, mais ou menos isso. Tanto para o Brasil já é o segundo maior consumidor de cocaína, e para exportação para a Europa, o que a gente percebe? Um novo modelo onde, inclusive, vai tendo efeitos no Equador agora. Teve a Sim. morte do presidenciável e teve um outro que foi ferido também, né? O modelo de El Salvador, ou seja, a ideia de você fortalecer as facções. Como é que você consegue reprimir isso? A única forma que deu certo no mundo todo, inclusive no controle das máfias, e olha que não acabou com as máfias na Itália, é via dinheiro. E o problema é que o dinheiro, a economia subterrânea que é gerada a partir do tráfico, movimenta a atividade legal. Se a gente pegar no norte do país, a gente estima em mais ou menos 2,5 a 3 bilhões de dólares todos os anos injetados na economia da região da Amazônia em função da cocaína. Imagina, provavelmente ele é o principal empregador da Amazônia, é o principal gerador de emprego, de renda, de contratação. Isso faz com que a gente tenha que ter o quê? Primeiro, ir atrás do dinheiro, e não são também, mas não são os pontos de venda das favelas ou das periferias. Em segundo lugar, a gente precisa quebrar a espinha dorsal da lavagem desse dinheiro e gerar oportunidade de emprego, renda, que isso fica como futuro, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa vencer o ciclo da guerra às drogas. A gente precisa fazer com que o tráfico seja enfraquecido naquilo que é o principal negócio dele hoje, que é o dinheiro. Hoje a droga é só mais uma commodity do tráfico. Você tem a droga, você tem a madeira, você tem o garimpo, você tem o opioide, você tem as várias mercadorias, o cigarro clandestino, e tudo isso vai sendo mais ou menos as mesmas cadeias criminosas, as mesmas facções.
se você conseguir fazer com que o Estado controle o fluxo dessa economia ilegal, você consegue isso. Mas aí a gente precisa que o Banco Central entre na jogada, que o COAF entre na jogada, que não é só com polícia. A polícia pode bastante, mas nesse caso ela não vai conseguir fazer tudo sozinha, porque o que a gente já percebeu que as experiências internacionais que deram certo é via dinheiro, via apertar o cerco em torno de quem lucra bilhões com o crime organizado. Esses não estão sendo muito incomodados ao longo da história brasileira e da América Latina. Agora, não adianta nada prender 170 mil pessoas se as lideranças do PCC estão mais ricas do que nunca. Basta ver a história do Guarujá, pelos relatos que a gente sabe, o crime organizado deixou de atacar em um certo momento depois das operações. Ele se afastou e deixa a coisa rolar. Por quê? Ele sabe que ele só perderia enfrentando a polícia ali. Então, o que ele faz? Eu fico quieto, quando todo mundo for embora, eu continuo minha atividade no porto. E assim sucessivamente. Aí eu tenho que combater uma questão importante, que é a corrupção. Não só a corrupção policial, mas a corrupção, por exemplo, que tomou conta dos portos brasileiros, dos aeroportos brasileiros. E aí, como é que a gente faz isso? Aí sim a polícia precisa investigar, mas esse é um desafio gigantesco. Quem tem vontade política, mais do que vontade política, quem tem força política para encarar os interesses em torno dos portos brasileiros? É, certamente nem ex-presidentes, né? Agora, e só me dá uma. A gente já está chegando perto do fim aqui, o Kennedy daqui a pouco vai encerrar o programa, mas explica por que que os policiais tomam essa questão do pequeno tráfico de droga tão a sério? Por que que isso virou a pedra de toque no discurso policial como o maior demônio da humanidade, sendo que eles estão combatendo essa guerra com altos custos pessoais, muita gente sendo morta, e sem nenhum efeito, né? Aumenta, Muita prende gente, mais, enxuga gelo, prende mais gente, gera mais crime e não para, né? muita gente sendo morta, policiais e as pessoas das comunidades pobres, né? Eles entram Isso. atirando e matando as pessoas. Para exemplificar a razão disso, basta a gente lembrar, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente, ainda na gestão Obama, portanto, não foi no Trump, não foi nenhuma gestão que vai para o lado do absurdo. Na gestão Obama, nós tivemos que sobras militares foram distribuídas para as polícias, numa ideia de militarização do enfrentamento do crime, que então você teve equipamentos de uso militar, então as polícias passaram a usar o equipamento militar. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Se a gente pegar a rota, a famosa rota em São Paulo, de polícia especializada, eu não gosto do termo elite, porque isso quer dizer que um policial que faz policiamento comunitário não é de elite. Então, a rota que vai enfrentar, ela é feita para enfrentamentos. Mas o decreto de criação dela diz lá que ela é um batalhão de antiguerrilha urbana. Literalmente, está escrito isso no decreto de criação da rota. Então, você vai estimulando o ideal de que eu preciso ir para cima. E ao longo dos anos, da década de 60, 70, junto com as polícias brasileiras foram criadas da forma atual em 1969, no combate ao inimigo interno. E o inimigo interno precisava ter uma imagem e virou traficante. Por quê? Porque é aquele que coloca em risco a família, os valores e assim por diante. Mas tem uma questão fundamental: a gente incentiva esse confronto. A gente vê muitos políticos sendo eleitos exatamente por dizerem que a polícia tem que ir lá e tem que matar. E isso vira quase que um círculo vicioso muito forte, que acaba fazendo com que a gente dá autonomia demais para as polícias, que é prejudicial para os próprios policiais, mas, ao mesmo tempo, dá votos para os políticos. E a ideia de enfrentar o crime, que de fato coloca as pessoas sobre reféns, se torna muito sedutora.
Só que a gente aqui também está lembrando que as milícias, às vezes, sequestram a vida nos territórios de forma até mais intensa que as facções. Então, o grande debate que a gente precisa fazer é que esse modelo de guerra às drogas ele é completamente falido. Os Estados Unidos já está virando negócio algumas drogas, gerando impostos e empregos, inclusive usando parte dos impostos para poder pagar programas de prevenção de egressos do sistema. E o Brasil está ainda na ideia de que tudo é tráfico, tudo é traficante, basta ver o discurso de alguns políticos. Então, mas o traficante é do quê? É o menino da periferia ou é o executivo de gravata que lava bilhões de dólares? Esse vai ser punido? E aí as polícias acabam construindo um cenário de que o traficante, por que ele é perigoso? Porque ele também dá tiro na polícia. É verdade, hoje nós tivemos um policial federal no Guarujá foi atingido na cabeça quando ele tentava fazer uma operação junto, inclusive, parece que com o Ministério Público. O tráfico não é, o crime organizado não é bonzinho, a gente precisa condenar isso. Mas se está ali, é porque alguém deixou. Se alguém, de certa forma, deixou que chegasse a essas condições. E os problemas, valeria mais meia hora da gente falar que não vai dar tempo. Sim. Então, vamos voltar a falar dessa questão. O julgamento vai acontecer. É um programa bom para a semana que vem, ver o resultado do julgamento e detalhar com você, por exemplo, os resultados disso aí, Zé. A gente voltar nesse Sim, tema, né? Temos que com certeza. encerrar, infelizmente, porque o tempo acabou. Vamos Agora, lá, temos que vamos fazer para a uma síntese, síntese. né? Se o Temos que Supremo fazer uma fixar a síntese. quantidade de maconha que caracteriza tráfico, os usuários estarão a salvo da polícia? Não necessariamente estarão a salvo da polícia, porque Se, é, ainda vão sobrar dúvidas, né? Ainda vão sobrar brechas. se o limite for uma recomendação, é provável que tudo fique do jeito que está. Olha aí. Se Se limite for limite imposto for, por FTF por yes, recomendação, nada muda. Nada nada muda. muda. Boa, boa. Perfeito. Desculpa ser tão cético hoje, pessoal. Não, Não, mas é para importante. variar, A gente vai o mandar o Renato link. vem aqui para acabar com as nossas ilusões sempre. Não, vamos mandar o link para os ministros do Supremo. Eles precisam assistir o programa e ver os argumentos aí. De repente, esse voto médio muda lá. É uma discussão importantíssima. Renato, obrigado, viu, velho? Boa noite para você. Obrigado mais Para uma vocês vez. Obrigado, também. Boa Renato. noite, Um gente. Tchau. abração. Valeu.